Parece que é um problema novo, né? Porque todo mundo fala, nossa, e a gente trouxe isso pro Juice recentemente, a gente tá gravando esse podcast em abril de 2025, tá, gente? E a gente fez um post no nosso Instagram, que teve, sei lá, 200 e cacetada comentários. No final do mês de março. No final do mês de março, exatamente. E a gente tava perguntando, né, qual a visão das pessoas para resolver o problema. Exatamente. E a gente sabe que não é uma questão simples, não existe resposta fácil, e é algo que afeta tanto o nosso dia a dia quanto a dinâmica da cidade como um todo, né, Lud? Exatamente. Eu vou falar um exemplo que pode parecer uma coisa super boba, mas para mim, outro dia eu tenho aqueles negócios de academia que você paga para uma empresa e você pode ir em várias academias. E outro dia eu decidi ir em outra academia por causa do volume de pessoas em situação de rua que estavam ali na porta de uma loja. Eu fiquei com medo de sair da academia 11 horas da noite, a rua tá deserta e ter uma galera ali. E óbvio, gente, isso é um viés, né, que a gente tem, né, do desconhecido, mas eu falei, cara, impacta mesmo, né, no nosso dia a dia, né, especialmente para as mulheres, a questão da relação de insegurança com a noite, com a rua escura, né, e sem contar as outras mil coisas, né. E a questão social também, que é algo que a gente vai falar bastante nesse podcast. Não é uma impressão sua, Lud, de que aumentou o número de moradores, né, de pessoas em situação de rua aqui na cidade de Santos, né? São pessoas em situação de rua, pessoas que estão na rua por algum dado motivo, né? Santos é a 13ª cidade do Brasil em número de moradores de rua. Mas há uma discrepância nesses números e isso também mexe com a nossa percepção de como resolver esse problema. Vou contar um pouco de dados para vocês. O último censo da população de rua aqui de Santos foi feito em 2019. E o que aconteceu em 2020? Pandemia. Ou seja, um evento caótico global que, inclusive, aumentou o número de pessoas em situação de rua no mundo todo, exatamente, né, Lud? Eu acho que não é só a pandemia, Sim. né? Porque um monte de até pessoas do poder público adoram falar, não, a pandemia que fez isso. Não é Sim, só a não pandemia. foi só isso, né? Tem 1 milhão de coisas aí que aconteceram. Mas desse ano pra cá, a gente sabe que vários fatores ajudaram a aumentar o número de pessoas nas ruas, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vale. Eu acho que eu até já gravei isso em algum dos podcasts. A primeira vez que eu fui para o Vale do Silício foi em 2013. E eu lembro que a gente desceu em São Francisco e aí a gente pegou lá o transporte público para chegar na cidade. Meu, assim, foi 2013, fazem 12 anos. Eu fiquei extremamente chocada, porque assim, a gente subiu lá, era um negócio subterrâneo, né? Chama BART, acho, o transporte. A gente subiu, veio um monte, assim, de pessoas em situação de rua. E eram, assim, desde você ver de gente que estava com problema sério com droga, até gente de extrema vulnerabilidade, assim, muita gente pedindo dinheiro. E aí aquele choque, né? Porque o brasileiro adora falar, não, que você vai para os Estados Unidos, né? Nossa, Estados Unidos. Assim, né? Não, gente, Estados Unidos hoje tem mais de 700 mil pessoas. Exatamente. Em situação de rua. É muito mais do que o Brasil, né? Inclusive, você pesquisou um exemplo num país super desenvolvido, que é a Finlândia, né, Lud? Eu acho que a gente pode entrar mais na coisa das soluções, né? Mas eu acho que a Finlândia tem aí talvez o grande case, né? De uma solução radical para pessoas em situação de rua. Mas eles tinham esse problema, então não é algo só de Santos, não é só de São Paulo. Não, eles tinham esse problema, gente, na década de 90. Na década de 90, a Finlândia tinha 20 mil pessoas em situação de rua. De novo, aquele viralatismo brasileiro, né, que fala assim, não, o primeiro mundo é incrível, né? Cara, a década de 90, a Finlândia tinha 20 mil pessoas em situação de rua. Então fica com a gente se você quer saber como que a Finlândia solucionou esse problema, a Lud vai contar para nós. Aqui em Santos, vamos voltar para nossa realidade, porque em Santos, em 5 anos, a população em situação de rua dobrou. A gente tinha quase 900 pessoas morando nas ruas em 2019 e hoje, segundo os dados do relatório de Observação Nacional dos Direitos Humanos, a gente já tem quase 1.600. Isso quer dizer que 0,0
28% das pessoas em Santos estão nas Mas, ruas. cara, eu tenho uma percepção que, assim, é muito mais. Cantina Babo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga.